A Dona Celeste tem 80 anos e vive na sua casa. A filha visita-a regularmente e dá-lhe apoio. Hoje, você faz a visita domiciliária sozinha e vai conhecer esta família. Portanto, não conhecem esta família ainda, está bem? Esta família tem contratualizado com os serviços de apoio domiciliário, no qual você trabalha, o fornecimento de refeições. Ao chegar à casa da Dona Celeste para entregar a comida, a filha está preocupada com ela, pois está sonolenta e pouco reativa. Bom dia, pode entrar. Bom dia. Vem trazer o almoço, não é? Sim, olha, eu sou a técnica de apoio domiciliário e sou a Mariana. Prazer, eu sou a Carolina. Aqui está a minha mãe. Olá, Olha, posso pousar aqui? Pode, esteja à vontade. Olha, está aqui uma menina nova da equipa do apoio domiciliário. Olá, sou a Mariana. Como é que você se chama? Celeste. Está bem? Sente-se bem? Ai, olha, eu não sei, ela hoje tem estado muito sonolenta, por isso é que ela está assim aqui no sofá, ainda nem se levantou. Ela normalmente quando vem entregar a refeição ela já está sempre à mesa, porque já sabemos mais ou menos as horas. Hoje está assim, não sei, já lhe perguntei se está mal disposta, o que é que se passa, mas está aparentemente Mas existe tudo bem. algum histórico de saúde, alguma coisa que não seja normal? É assim, que eu saiba não, a única coisa que a minha mãe tem, pronto, ela é diabética, mas fora isso... Ok. Então, e já lhe deu a glicémia? Já fez algum... Não, por acaso não me ocorreu. Então, e você tem aqui o material que é Tenho, necessário? eu vou já buscar. Está bem, então, se faz favor. Depois pode-me indicar se é o sítio onde eu posso higienizar as mãos. Olha, não se preocupe, eu tenho aqui É para ali. o álcool gel. Está bem. Pode lavar as mãos se quiser aí na torneira. Está aqui tudo ao seu jeito. Então, olha, já também tenho as luvas. Pronto, mãe, olha, a menina agora vai Foi medir a ver os glicemia, diabetes, tá bem? ok? Então, pronto. Você já fez este procedimento alguma vez? Precisa que eu diga Já, alguma mas coisa? não é uma coisa na qual eu tenho um grande à vontade, porque... Está bem, então, olha, eu vou tirar daqui. Eita, vou pôr aqui. Agora, vou utilizar isto. Tem alguma coisinha que eu possa higienizar o dedo? não é? Sim, claro que sim. Por favor. Veja Ok. se... Sim, certo, muito obrigada. Então, Dona Celeste, pode não saber. Estou a higienizar, está bem? Agora vou aqui fazer uma picada. Sentes-te bem, mãe? Agora coloca aqui assim. Olha, a glicemia está a 55, se quiser ver. Isso significa... Pronto, significa que está ligeiramente mais baixa do que é habitual. E poderá, se comesse, se tivesse vontade e se quisesse, era bom, podia ajudar e podia já também não ficar com esses sintomas. Pois eu, de facto, a mãe comeu de manhã, tomou um pequeno almoço depois. Pois, se calhar tem a ver com isso e como é diabética, a glicemia está a descer. Portanto, quer ajuda para ir para a mesa, eu posso ajudá-la se quiser. Quer que eu ajude como? Pronto, eu acho que ela sim, consegue. Consegue se Ok. levantar? Pronto. É aqui que vai almoçar, não é? É. Então, olha, vai-me fazer assim, por favor. Vai almoçar. E se precisar de mais alguma coisa, se depois de almoçar não ficar bem, pode ligar. Você tem o nosso número do apoio domiciliário e pode ligar que nós prestamos algum tipo de cuidado se for necessário, está bem? Ok. Então, olha, obrigada e até Obrigada, amanhã, mãe. tá? Obrigada. Obrigada. Com licença. Obrigada. Estiveram a ver a gravação que fizeram do cenário. Eu ia lhe perguntar, você foi técnica, que ações é que realizou? Então, a ação que eu realizei foi medir, avaliar a glicémia,
porque com a conversa, tanto como eu tenho, tanto como a filha, eu percebi que a senhora era diabética e pelos sintomas que era sonolenta, também cansada, não se queria levantar, tinha uma rotina habitual de ir sempre para a mesa comer o almoço e naquele dia não se quis levantar, ou seja, alguma coisa não estava bem. E então, de acordo com o testemunho da filha, por me ter dito que a senhora era diabética, eu tomei a decisão de avaliar a glicémia. O que é que sentiu quando estava a ter que tomar essas decisões? Como é que se sentiu? Eu senti alguma dificuldade, uma vez que eu não conhecia aquela família, mas também achei que a ajuda da filha foi muito prestável, porque me pôde dar essas indicações que, se a filha não tivesse, era mais uma coisa que eu teria que avaliar e não tinha uma base por trás para me poder guiar. Assim pude-me guiar pelas coisas que a filha me disse e tomar então a decisão. Foi importante a informação que a família deu? Sim, foi muito importante. Como é que se sentiu no papel de filho? Sim. Então, no papel de filha, eu senti bastante segurança por parte da técnica. E lá está, vai um pouco também de encontro àquilo que a Mariana disse, porque lá está, ela sentiu segurança por ter a filha por trás, a auxiliá-la e pronto, a metê-la ao corrente da situação, também do histórico clínico. E no meu caso foi importante e deu-me segurança a presença da técnica, ou seja, na execução dos procedimentos, lá está, naquela capacidade de reação de ok, ela tem diabetes, então se calhar vamos pegar por aí e vamos perceber o que é que se passa. Então acho que isso transmite imensa segurança. Foi a certeza com que ela falou e a certeza com que ela estava a atuar transmitiu-lhe segurança. Tal e qual, E assim? Apesar de ser uma técnica nova, não tínhamos nenhum contacto prévio com esta técnica. As questões que fez, se já tinha almoçado ou não, a parte de perguntar o histórico e a relação que fez desde o início de falar comigo, apesar de estar sonolenta, tentou puxar, quando estava comigo tentava puxar e informava-me sempre dos procedimentos que estava a fazer. Olha, agora vou picar o dedo, que é para ver a glicémia. Pronto, e depois o valor que deu também mostrou. O que é que vocês acham que correu bem e o que é que acham que não correu tão bem, que poderia ter corrido melhor? Eu acho que o procedimento em si correu bem. Realmente podia ter havido mais ligação, mas pronto, era tal coisa, como eu não sabia para o que é que eu ia, eu também não ia ter se calhar uma vontade tão grande como teria uma pessoa que já me era recorrente. No entanto, acho que dentro da situação que tínhamos e da informação que eu consegui com o utente e com a família, acho que fizemos todas um conjunto, um trabalho de equipa e com a informação que cada uma tinha, neste caso eu se calhar os conhecimentos, a Carolina, que era a filha, tinha os conhecimentos do histórico clínico e eu tento que nos sabia responder porque é que não estava bem, o que é que estava diferente naquele dia. Acho que foi um trabalho de equipa e uma junção de fatores. Dona Celeste, sentiu-se parte da equipa? Sim. Qual é que foi o maior desafio nesta situação? Para mim, o maior desafio foi mesmo chegar à casa de uma pessoa que eu não conhecia e a primeira coisa que eu pergunto, porque eu tinha que intervir o mais rapidamente possível, era o histórico clínico, ou seja, eu não me preocupei, por assim dizer, com mais nada, porque no meu momento aquilo era a minha prioridade. Para mim isso foi um desafio. Eu acho que é isso, às vezes, é assim, e para mim também, já em contexto de estágio, dos maiores desafios foi entrar na casa de um utente pela primeira vez, sem saber ao que ia, sem conhecer nada. É assim, nós sabemos sempre um pouco, porque é-nos passado alguma informação, não é? Mas lá está, nós não vamos à espera de encontrar um utente naquele dia menos bem. Por exemplo, neste caso, a minha mãe encontrava-se sonolenta, a técnica não sabia que ela era diabética, ou seja, aquele entrar sem saber ao que vem, ter que olhar à volta, perceber tudo, perceber o ambiente, e porque às vezes não é só olhar para a pessoa e ver que ela não está bem, temos que olhar também à volta, falar com o familiar quando é importante. E pronto, acho que essa parte é um pouco desafiante numa primeira abordagem, mas depois lá está o tempo. Ok.
Eu observei que você pediu logo o material todo à filha e, não conhecendo a família, porquê que achou que eles teriam cá o material todo? Porque sendo que a mãe era diabética pela informação que a filha me deu, eu parto do ponto de partida que, infelizmente, deve haver algumas situações recorrentes em que tem que medir a glicemia, portanto, parti do ponto de partida que teriam material para executar esse procedimento. Eu observei que quando falou com elas procurou ter essa informação do que é que se estaria a passar. Em que conhecimentos é que você se baseou para ir à procura dessa informação? Então, eu baseei-me nos conhecimentos que eu levo de aulas laboratoriais, mesmo de experiências que já tive, e pensei se a senhora ainda não tinha comido, o que é que isso pode acarretar, que sintomas é que pode dar, ou seja, foi um conjunto de pensamentos que eu tive para poder chegar ao que é que aquilo poderia ser, e foi mesmo o facto dos sintomas que a própria utente me deu me fez levar à situação. Então, considero que fez um raciocínio assim? Sim, contínuo, até porque eu ia numa de levar o almoço, ou seja, a senhora até já poderia ter comido, mas se calhar já tinha sido há muito tempo, ou não tinha sido o suficiente, portanto poderia ter a ver com isso, uma vez que eu ia entregar o almoço. Daquilo que você fez e que já referiu que foi eficaz, faria alguma coisa diferente ou o que é que faria diferente? Eu acho que não faria nada diferente, se calhar não nesta etapa, mas se calhar caso isto acontecesse numa etapa mais avançada, teria explicado à filha, independentemente dela saber, se calhar não se sentia tanta segurança como eu, mas eu, independentemente disso, acho que a filha, como já é recorrente a situação, também tem conhecimento sobre isso, portanto acho que também não foi por aí que houve falha. E vocês, o que é que acham que correu bem e o que é que sugeriam que se fizesse diferente? Porque estão em papéis diferentes. A sugestão que eu dava, se fosse eu, neste caso a técnica, era a parte da palheta e do picante serem descartados corretamente e não no lixo comum. E acho que seria só isso. Sim, exato, eu acho que também não faria nada de forma diferente, mas pronto. Esse aspecto é uma coisa que vocês levam para a vossa, Sim, o vosso contexto real e que fariam diferente. Até mesmo o facto de eu, técnica, ter só retirado as luvas quando já estava a chegar à porta, o que é que eu fiz? Deitei as luvas também no lixo comum, ou seja, também vai um bocadinho de encontro ao que a Sofia estava a dizer, não só da palheta, mas também do facto das luvas. Tal como o facto de ter higienizado o dedo da utente antes da picagem, mas não o ter feito depois da picagem. Vocês já estão a falar de coisas que vão melhorar da próxima vez. Podemos dizer que serão esses aspectos que vocês levam depois para Sim, os contextos reais, quando estiverem em situação em casa das pessoas, que vos vai ficar em termos daquilo que têm que melhorar. Sim. Sentiram falta de algum conhecimento? Não, Aqui? não, pelo menos. E de alguma competência técnica ou relacional? Acho que não senti falta de nada. Acho que mesmo não sabendo das informações consegui chegar lá por outros pontos. Sim. Considera que as competências de comunicação, no sentido de nos ajudarem não só na relação, mas a avaliar a situação da pessoa? Sim, eu acho que é bastante importante, até porque nós temos a competência de comunicar com a pessoa, mas não perguntar diretamente, ou seja, ir por outros caminhos para perceber porque é que aquilo é daquela maneira. Não preciso de perguntar diretamente a senhora tem diabetes. Não, já foi a própria filha que se chegou à frente, dependendo do meu discurso, chegou à frente com essa informação. Na vossa opinião, e gostava de ouvir cada uma de vós, qual é que foi o maior ganho desta situação? Então, para mim o maior ganho foi realmente poder ver a gravação do cenário e verificar coisas que não foram tão feitas, mas que se calhar até numa situação real eu não as iria fazer, mas é a tal coisa, todas as situações nós reagimos de uma maneira diferente, mas acho que é muito importante termos este briefing para podermos também saber a opinião das outras pessoas do cenário. Considero importante ver o videograma depois de fazer a situação? Sim, completamente. Ajuda-vos aqui?
eu acho que nos ajuda a perceber um pouco também, por exemplo, eu se calhar estive focada no meu papel enquanto filha da pessoa a ser cuidada e se calhar podem ter escapado um ou outro pormenor que ao ver o vídeo eu já vou estar com mais atenção. Por exemplo, na parte da avaliação eu estava mais atrás, se calhar não estava tão atenta e quando visualizei o videograma consegui acompanhar mais de perto e com mais detalhe todo esse processo, então acho que é importante. Há mais algum aspecto que queiram referir nesta penso que parte? não. Da minha parte, não. Muito obrigada. Obrigada. Pela colaboração.